Isso fez com que os projetistas, né, ganhassem confiança e começassem a projetar e colocar isso. Então, esse aqui é um prédio, a planta de forma de um prédio aqui em Fortaleza. Eu destaquei algumas coisas, como, por exemplo, veja que os pilares até o 19º pavimento são pilares de FCK de 80, né, e o restante da estrutura ele está ali com 50. Então, um pilar de 1,5 m de diâmetro de FCK de 80, ele pode vir a ter, sim, problema de temperatura, né? Esse pilar aqui, ó, tem 3 metros de comprimento e 80 centímetros de largura. Ele pode, sim, vir a ter. Começa a ter radiês, ó, de 471, sapatas de 45, 14. Esse prédio em específico, ele tem embaixo um grande radier, né? Aqui é o corte nesse sentido, aqui nesse outro, que chega a 7.750 de UFCK de 50. Então, a grande pergunta que ficam para os construtores, né? Como é que é o plano de concretagem disso, né? Como é que é o cronograma? Eu começo por onde, termino por onde? Qual é o custo que isso vai ter? Qual é a temperatura que eu tenho que lançar? Né? Essas são as dúvidas e as respostas disso, elas estão no estudo termomecânico, tá? Vou falar um pouquinho do cimento, né? O cimento, ele é um item importantíssimo dentro desse contexto, tá? A norma 16.697 fala que o cimento de baixo calor é aquele, no ensaio de calorimetria, libera menos de 270 joule por grama, então vocês veem os diversos tipos de cimento, que à medida que eu mudo os componentes, ele libera mais ou menos calor, né? E esse impacto, ele é bastante notório, a gente vê isso. Eu trouxe um pequeno exemplo para mostrar aqui para vocês. Veja só, o Luiz comentou, né, dos tamanhos dos blocos, ó, a partir ali de 4 metros cúbicos e tudo, mas eu trouxe esse exemplo que ele é bem interessante, ó. Um bloco de 1,5 por 1,5, tá, com uma altura de 1 metro, um FCK de 45 MPa, consumo de cimento de 480, lançado numa temperatura típica aqui de Fortaleza, que é 28 graus. Esse bloco da esquerda é feito com cimento CP5, é uma simulação com cimento CP5, então é um cimento que gera mais calor, e esse bloco aqui é um CP340, que é um cimento que gera menos calor, tá? Então, se a gente botar aqui para rodar e fazer a simulação, observa que aqui, ó, já aqueceu primeiro, tá? Deu um pico aqui de temperatura, esse aqui foi aquecer depois e tal, e aí no final a gente vê a diferença de temperatura entre eles, tá? Esse aqui chegou na simulação a 92,7 e esse aqui chega a 74,7, a mesma geometria, com a mesma temperatura de lançamento, deu um ΔT, uma diferença de temperatura de 18 graus. Então o cimento ele é muito, muito importante, tá? Ele é um fator fundamental, crucial, que a gente precisa olhar.